Delegacia de Homicídios investiga o assassinato de Miro Garcia, filho do bicheiro conhecido como Maninho, morto em 2004. O jovem foi sequestrado e morto após parte do pagamento do resgate. A reportagem de Jackson Silva, pode rodar. O empresário Miro Garcia, de 27 anos, foi assassinado nesta quarta-feira em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Ele ficou 2 dias em um cativeiro sob a mira de armas e cercado por sequestradores. O crime aconteceu por volta das 2 horas da tarde na estrada do Rio Morto. Um primo da vítima contou que foi ao local para pagar R$100 mil pelo resgate. Segundo ele, após entregar o dinheiro, os dois tiveram que correr por ordem dos sequestradores. Os bandidos atiraram mesmo assim. Apenas Miro foi atingido pelos tiros. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios. De acordo com a DH, os sequestradores teriam exigido R$400 mil e a família estaria negociando o restante do valor. Um carro queimado foi levado para a especializada. A polícia não descarta a possibilidade do crime estar relacionado ao esquema de contravenção. Isso porque Miro era o único filho homem de Valdomiro Garcia, conhecido como Maninho, um dos maiores contraventores do estado. Maninho morreu em 2004, mas chegou a ser alvo de várias investigações, acusado de envolvimento em diversos crimes. Agentes da Divisão de Homicídios estão em busca de imagens que possam ajudar na identificação dos assassinos do filho do contraventor. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Miro Garcia. Primeiro, muita coisa fica nebulosa em relação, é um crime como qualquer outro, mas em relação filho do Maninho, contraventor, que foi morto em 2004. Ele teria sido sequestrado, 2 dias em cativeiro. A informação que a gente tinha, Carregosa, é que era o mesmo cativeiro em Vargem Grande. O resgate teria sido pedido R$400 mil, se eu não me engano, ou R$500 mil. A família levou os R$100 mil, tentou uma negociação e foi quando ele teria sido morto a tiros. Tentaram ainda levar para o Lourenço Jorge e ele não resistiu. A pergunta é a seguinte: a família procurou a delegacia antissequestro? Já se sabe disso? Olha, isso eu não tenho esse tipo de informação, que é surpresa justamente parece que não, pela própria dinâmica do que aconteceu no pagamento do resgate. Acontece, a Divisão de Antissequestro do Rio de Janeiro é referência no mundo, é uma das referências do mundo de antissequestro. Então, não é... Por isso que você não vê hoje em dia, como você tinha muito na década de 90, aqueles sequestros, todo mundo era sequestrado. Você ainda vê até em São Paulo bastante considerável número. Mas aqui não, aqui esse tipo de crime não. E o que estava acontecendo, o que acontece ainda hoje em dia, tem sequestro, mas grande parte da demanda da Divisão de Antissequestro hoje em dia é bandido que é sequestrado por outra facção. Então, o que acontece? Só que o padrão de qualidade da DAS é tão bom que até nesses casos eles solucionam. Então, muitas vezes, quando a pessoa é familiar de bandido, alguma coisa, eles não procuram a polícia. Só que a DAS, até nisso, ela tem expertise e faz o procedimento, porque, assim, independente, não existe compensação de culpa. Então, realmente, o caso é realmente estranho. Se tiver... Então, a gente está aqui, estão me falando aqui, conseguiram ligar a nossa apuração para o delegado que está no caso, doutor Fábio Salvadoretti, que está comigo ao vivo agora. Doutor, obrigado, eu sei que o senhor está trabalhando nesse caso, está aí virado desde a noite, obrigado por atender a gente. E que responde essa pergunta, como que aconteceu a dinâmica? Ele teria sido sequestrado onde? O que teria acontecido realmente? O que se tem oficialmente em relação a esse caso? É o seguinte, as investigações, como já se disse, estão na fase inicial, né? Estamos com equipes agora na rua diligenciando para tentar reunir elementos para que elucidem essa autoria delitiva, né? Esse crime covarde. Temos essa informação de que a vítima era filho de um contraventor, só que não está nada apurado ainda com relação, se existe uma relação, essa condição da vítima tem a ver com o fato. Entendeu? Como eu escutei aí, a Divisão de Sequestro não foi acionada, foi acionada sim a DH, depois que a vítima tinha morrido. As informações iniciais que nós temos, até com base em provas testemunhais aqui, que eu não quero também divulgar as testemunhas, é de que a vítima, o Miro, foi sequestrado na tarde de ontem e ele mesmo, o Miro, pediu o resgate, né, os bandidos exigiram resgate, ele mesmo entrou em contato com amigos exigindo isso. Só que deu errado. A família, uma das vítimas foi também ao encontro dos marginais. Mesmo assim, eles executaram a vítima.
Existia uma história de que eles tentavam, eu queria confirmar com o senhor, se é que o senhor tem essa informação, porque eu volto a ressaltar, eu sei que é muito cedo, é muito delicado o caso, existe a informação, pelo menos pra gente pela manhã, que eles teriam levado 100 mil reais e tentado negociar. Diante da negativa, a vítima teria tentado fugir e aí tomou o tiro. Isso se confirma? Isso daí com base no que temos até agora. Porém, como eu disse, a gente precisa de mais elementos, né? A investigação está começando, até o relatório final, todas essas nuances serão decifradas. Porém, o que temos até agora é que a vítima pegou o máximo de dinheiro, uma das vítimas pegou o máximo de dinheiro que pôde e foi ao encontro dos sequestradores, e onde também estava o Miro. Quando chegou, né, os marginais decidiram, né, cruelmente executar e conseguiram executar o Miro, e o outro conseguiu fugir. Entendeu? Outra vítima. Ou seja, outra vítima escapou por pouco, né, doutor Fábio? A pergunta que eu faço é para o senhor, então, que a gente tinha informação de que ele estava 2 dias numa casa em Vargem Grande. Não, ele teria sido sequestrado ontem mesmo, na tarde de ontem. Isso, a informação que nós temos aqui é que ele foi sequestrado ontem por volta das 14 horas, no início da tarde, ainda não está confirmado também, com o que temos até agora, e foi tudo tratado ontem. Não existe essa informação ainda nos autos de que ele estava mais tempo sequestrado, não. Isso não. Tá certo, muito obrigada, doutor Fábio, pelas informações, parou o trabalho aí para atender a equipe do SBT Rio. Eu agradeço e dando os esclarecimentos, obrigada mesmo, bom trabalho para o senhor e sua equipe. Eu vou ao vivo agora com o Jackson.